Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Graziele Silva, sou nutricionista, mestre e doutora pela Unicamp em Nutrição. E vim aqui falar para você hoje sobre o nosso tema da semana passada, que é saúde intestinal. Alimentos que pioram, que inflamam o nosso intestino e os alimentos que melhoram, que potencializam, né, a saúde do nosso intestino. Se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, já comenta também se tá curtindo o vídeo e vamos pra cima. Solta a vinheta! Então vocês viram no vídeo anterior, se você não viu o vídeo anterior, vai lá assistir. Eu expliquei um pouquinho como que funciona esse mecanismo, né, entre nossa saúde do intestino com a nossa saúde da nossa mente. E hoje a gente vai falar sobre alimentos, quais são os alimentos que pioram esse intestino e quais são os que melhoram. Começando então com os alimentos que pioram a nossa saúde intestinal, que inflamam o nosso intestino. Quais são eles, né? O que a gente pode aí parar de consumir que está inflamando? Além disso tudo, também há fatores que não estão envolvidos com alimentos especificamente. Então é muito importante que você preste muita atenção nesses fatores. O consumo de medicamentos está atrelado à diminuição das bactérias boas, principalmente se você toma muito antibiótico, anti-inflamatório, analgésicos, corticoides. São eles que acabam piorando a absorção até mesmo das vitaminas e minerais. E por que cuidar dessa saúde do intestino é tão importante? Porque ele vai ser ali o primordial para a sua saúde imunológica, mental e corporal. Ali está tudo, gente, o que a gente absorve de vitamina, o que a gente vai ter de desempenho. Então tome cuidado com o que você está consumindo, tá? De medicações. Em relação aos alimentos, quais são os piores alimentos aí que está prejudicando o seu intestino? Principalmente o alto consumo de álcool. Se você consome bastante álcool, pode ter certeza que está prejudicando a questão da inflamação no seu intestino. Ali o álcool, gente, ele é muito tóxico. Então aquela sensação de você se sentir estufado o tempo todo, de você ter má digestão, de você ter várias complicações na sua parte do intestino, tem a ver com o consumo de álcool. Por isso que você tem que prestar muita atenção no quanto que você está consumindo. Frequência e quantidade que a gente consome é prejudicial, sim, se for em excessivo, tá bom? O que mais, Nutri, que está prejudicando essa saúde do intestino? Gente, quando a gente come alimentos que o seu corpo não está tolerando mais, como por exemplo, tem gente que desenvolve, né, a questão da lactose, então desenvolve a intolerância da lactose. Mas vamos falar de polêmica aqui, Nutri, vamos falar de polêmica. Falar aí que o leite possivelmente inflama. Só que isso tá totalmente errado. Por quê? Porque as pessoas que não têm a intolerância à lactose, elas perfeitamente conseguem digerir esse leite. Agora, se você tem a intolerância, realmente, nesse caso, o leite pode estar te inflamando. Por quê? Porque o seu intestino não está tolerando ele. E isso também funciona com o glúten. Então, pessoas que têm a questão da intolerância ao glúten ou uma resistência ao glúten, também acabam piorando o intestino ao consumir. Mas preste muita atenção, é só para quem tem a intolerância, não é para qualquer um, não é para todo mundo, sabe? E é isso que é muito importante você entender, porque muitas vezes quando você retira esses alimentos, você retira só eles, porque eu vi que faz mal. O que acontece? O seu corpo começa a produzir essa intolerância. Então, se você não tinha essa intolerância, você acaba desenvolvendo, porque você parou de comer. Imagina assim, por que o seu corpo vai lá, bonitinho, produzir a enzima para quebrar a lactose, se você não tá consumindo lactose? Ele só simplesmente para de produzir essa enzima. A mesma coisa com o glúten. Então, quando você retira eles da alimentação, você acaba desenvolvendo essa intolerância. E aí, vamos combinar, né? Gente, quem quer mais uma doença aí pro pacote de tanta doença que já tá tendo aí de monte pra gente? Presta muita atenção, para de cair nessas modas que você vê por aí. Tá certo? Mas, Nutri, como eu sei se eu tenho intolerância? Como eu sei que meu intestino tá legal? Vai lá na aula e vai ver os sintomas, principalmente de distensão abdominal, má digestão, muitos gases, é uma fermentação exacerbada dos alimentos e possivelmente tem a ver com lactose ou glúten. Se você não tem nenhuma dessas condições, a gente pode investigar para outras condições, tá bom? Mas aí, Nutri, o que mais que pode inflamar o meu intestino?
Consumo de ultraprocessados, alimentos muito ultraprocessados, como por exemplo ricos em gordura, açúcar, todos eles, gente, dos pacotinhos que a gente abre, sabe? Dos pacotinhos. Tem a ver com a inflamação do seu intestino. Você achando aí que é só o glúten e a lactose, você se entupindo de fast food, se entupindo de um monte de coisa que está inflamando o seu intestino. Então, são esses alimentos que estão prejudicando o seu intestino. Por isso que quanto mais você consumir alimentos que são ultraprocessados, alimentos que são muito produzidos pela indústria, como por exemplo salgadinhos, né? Todos esses alimentos aí, pacotes, bolachas, eles que estão inflamando o seu intestino. É eles que estão acabando aumentando aí a população de bactérias patogênicas. São eles que acabam aumentando essas bactérias, deixando a sua imunidade cada vez pior, e as bactérias boas estão morrendo, porque elas não têm ali o substrato que elas precisam. Então, gente, olha só quanta coisa que está inflamando o seu intestino. Produtos muito refinados. Precisa começar agora a priorizar alimentos integrais. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Quais são os alimentos que são bons para o seu intestino, que vai fazer com que o seu intestino funcione perfeitamente, que vai fazer com que você tenha uma consistência das fezes boas, que você vá ao banheiro e não fica com aquela sensação que meu Deus do céu, tô precisando ir aqui que parece que não saiu tudo. Então é isso que a gente vai falar agora. É esses alimentos que você precisa focar mais no seu dia a dia. Alimentos que são ricos em fibras. Quem são as fibras alimentares? Gente, as fibras alimentares é alimento para suas bactérias intestinais. Bactérias boas vão só sobreviver no seu intestino se você tiver esse consumo de fibras. Quando você não tem aí uma alimentação pobre em fibras, quase não tem fibras na sua alimentação, as suas bactérias morrem. Ó, para você ter uma noção, eu tenho um estudo, porque eu mesma fui lá estudar como que está esse consumo de fibras da população aqui de Campinas, por exemplo, e em idosos. E, gente, os idosos, eles têm 90% de inadequação do consumo de fibras alimentares. Mas nós, jovens, também não muito longe disso. Os jovens estão cada vez mais querendo fast food, alimentos ultraprocessados que não têm fibras. Agora você imagina, por que está aumentando tanto as doenças inflamatórias intestinais? Porque as bactérias boas estão morrendo, gente, estão morrendo, e precisa ter esse consumo então de fibras. Quais são então as fontes de fibras que a gente tem na nossa alimentação? Ó, principalmente cereais integrais. E quem são os cereais integrais? São alimentos como, por exemplo, a aveia, a granola. Além deles, as sementes, como por exemplo a semente de linhaça, de chia, semente de girassol, castanhas, amêndoas. Elas têm, além das fibras, que é para essa função intestinal, ajuda você a diminuir a ansiedade. Ela dá mais saciedade, ela diminui aquela vontade de comer toda hora. Outro alimento essencial para a sua vida. Saladas, gente, as saladas como alface, couve, rúcula, todas essas saladas verdes possuem vitaminas específicas que não vai só ajudar o seu intestino a funcionar, mas vai ajudar sua mente a funcionar perfeitamente. Além das saladas, frutas. As frutas, gente, tem muita fibra ali, tem também vitaminas e minerais para que sejam substrato das suas bactérias intestinais. Não adianta você querer consumir os complexos vitamínicos, essas coisas que a gente vai falar em outro tópico de outro vídeo, e você não comer. O que a gente tem de vitaminas e minerais está em saladas e legumes e frutas. Se você não come esses 3 grupos de alimentos, como é que vai fazer? Outro alimento importantíssimo para a sua saúde intestinal são os probióticos naturais. E quem são esses probióticos naturais? Eles estão ali principalmente nos iogurtes. Sabe aqueles iogurtes, gente, que fermentação natural é porque eles possuem probióticos, essas bactérias boas. Você já deve ter ouvido falar do kefir, da kombucha. Então, são probióticos. Eles que possuem ali as bactérias boas do seu intestino para repovoar essa saúde, essa flora intestinal. Se você colocou em prática todos esses alimentos, você está comendo todos esses alimentos que eu mencionei, e mesmo assim o seu intestino não está funcionando, aí eu quero que você me responda essa pergunta. Você consome água? Fibras, as fibras, gente, só vai ter a função dela se ela tiver um bom aporte de água. Tomar água, meu alecrim dourado, você precisa tomar água.
quando você toma água, o seu intestino ele consegue ter ali o substrato para digerir também os alimentos, fazer uma boa digestão. Preste muita atenção como está seu consumo de água, ele está afetando diretamente no seu intestino, na sua saúde como um todo. Combinado? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, vamos colocar em prática. Se você curtiu, deixa seu like aqui, ó. Já compartilha também para quem tem problemas com essa questão do intestino. E, gente, quando a gente cuida do nosso intestino, tudo melhora. Vamos começar ajustando as coisas, principalmente essa saúde do seu intestino. Combinado? Vamos pra cima? Ó, um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!